Bom, o tema que eu vou propor para vocês hoje é por que se importar com relacionamentos na igreja? Uma pergunta, né? Por que se importar com relacionamentos na igreja? E diante desse tema nós vamos aqui observar que existe uma esperança para os relacionamentos que estão quebrados. Existe. E a Escritura nos ensina isso. Vamos começar introduzindo, então, a ideia desse estudo, antes de entrarmos aí com a solução, né? Lembrando que o mundo, né? A sociedade, a gente chama de mundo, né? Essa palavra está defasada, né? Mundo. Mas a sociedade, né, que cria cultura, que cria costumes, e é uma sociedade que não tem Deus, ela sempre vai criar uma cultura do pecado. Um exemplo de relacionamentos que estão já destruídos, por exemplo, e que nós vemos as suas características, me perdoe se tiver alguém que faz isso, mas, do meu ponto de vista, isso não é saudável, é quando um casal, quando os dois trabalham, a família, e o casal não mistura o dinheiro. O que cada um produz é dele mesmo, e eles, então, só dividem as contas e está tudo bem. Isso é um pouco estranho, isso reflete um pouco de como a nossa sociedade ela tem criado padrões, e nós temos imitado esses padrões como se eles fossem comuns a nós também, o que mostra, o que evidencia como prova cabal de que a sociedade ela está cada vez mais se individualizando. As pessoas fora, aquelas que não conhecem a Cristo, que nós também podemos chamar de sociedade sem Deus, elas criam um padrão que não é um padrão que está de acordo com a Escritura. O egoísmo em achar que a primeira pessoa que você deve estar ao alcance do seu benefício é você mesmo. Nós chamamos isso de individualismo, né? Nós, por exemplo, pensamos na ideia de que nós temos carreiras e as nossas carreiras, o nosso trabalho, deve ser a máxima prioridade nas nossas vidas, de forma que nem mesmo a nossa família deve ser prioridade para nós. E nós acabamos, então, por imitar o mundo. Tem um professor que ele fala isso muito bem, ele fala assim: nós caímos no nosso individualismo, nesse egoísmo com relação à nossa carreira, porque quando os jovens estão lá no ensino médio, eles sonham em ter uma carreira. Aí eles vão a estudar na faculdade para se formarem e poderem então finalmente dizerem: bom, agora eu estou pronto para trabalhar, agora eu estou pronto para entrar no mercado de trabalho. Só que ele descobre que ele precisa fazer uma especialização, porque tem muita concorrência. E aí ele vai lá fazer uma especialização, né? Aí ele faz a especialização, consegue o emprego dos sonhos, mas agora ele descobre que ele precisa de uma promoção. E aí ele vai ficar doente de tanto estudar, de tanto se empenhar, ele vai ficar doente mentalmente e vai se esquecer das prioridades com a família, por exemplo. Isso é um sintoma da nossa sociedade sem Deus e que nós temos adquirido para nós como se essas coisas fossem normais, e elas não são normais. Você é contra a carreira, Gabriel? Você é contra o casal não ter o dinheiro separado em certa medida? Não. Mas nós temos que entender a medida das coisas. Nós somos cristãos e nós não somos guiados por nós mesmos. Nós não fazemos aquilo que nos dá na telha. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Portanto, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Tem um texto de um teólogo que ele fala como que ele mostra como que esse individualismo ele pode ser expressado dentro da igreja. E ele tem um texto chamado
R$ 10 do evangelho. E ele diz assim, ó, preste atenção nesse texto. Quero comprar uns R$ 10 de evangelho. Por favor. Eu não quero muito, só o bastante para eu ser feliz. Mas não tanto que eu fique viciado. Eu não quero tanto evangelho a ponto de aprender a odiar a cobiça. Como não quero tanto a um ponto de aprender a amar os meus inimigos, valorizar a autonegação em favor do outro ou contemplar o serviço missionário em alguma cultura estrangeira. Mas eu quero êxtase, eu quero emoção, mas eu não quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero transcendência, eu quero ver um anjo na igreja, mas eu não quero ser transformado pelo evangelho. Eu quero ser valorizado por algumas pessoas agradáveis, perdoadas, de mentes esclarecidas, mas eu mesmo não quero amar os que são de raças diferentes, e aqui ele está falando no contexto norte-americano, né? Por isso essa ênfase. De raças diferentes, especialmente se elas cheiram mal. Eu quero o evangelho suficiente para tornar segura a minha família e bem comportados os meus filhos, mas não a ponto de redirecionar as minhas ambições ou ampliar demais as minhas doações em favor do outro. Por favor, me dê apenas uns R$ 10 de evangelho. Esse individualismo pode sim afetar a igreja. Aquilo que começa com aqueles que não conhecem a Deus, nos influenciam a ponto de nós nos comportarmos assim na igreja. Nós nos comportamos dentro da igreja, então, de forma individualista, quando nós queremos somente os benefícios sociais do evangelho. Eu não quero que os meus filhos roubem, então eu vou levar eles para a igreja. Eu não quero que os meus filhos sejam mal educados, então eu vou levar eles para a igreja. Mas nós nos esquecemos que eu preciso entender que o evangelho ele vai muito além disso. O evangelho vai muito além. O evangelho fala sobre amor sacrificial. E para você amar alguém, a semelhança do sacrifício de Jesus, é necessário que você renuncie a si mesmo. Isso também é o evangelho. O evangelho, então, não é só aquilo que, de certa forma, nos beneficia individualmente, mas o evangelho também é uma entrega de nós, da nossa vida, a semelhança do que Cristo fez por nós na cruz. Nós aprendemos com esse texto que eu acabei de ler, que o ambiente comunitário da igreja não é somente um ambiente onde as pessoas vêm para se socializarem, como se esse fosse um social, onde a gente agenda encontros e vem aqui se encontrar. Mas a igreja é onde está o verdadeiro relacionamento do corpo de Jesus, e tem como base a comunhão dos crentes, que é essencial para a vida da igreja. Comunhão não pode ser banalizada por nós. Comunhão é essencial para a vida saudável da igreja. Quem pode abrir para mim em Atos 2:42? E aí você pode, quem achar primeiro, por favor, leia. Doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso aqui, eles estavam fazendo juntos. Juntos. Eles não estavam cada um em suas casas, os discípulos. Eles perseveravam em aprender os ensinamentos daqueles que foram comissionados por Cristo juntos. Eles se relacionavam e entregavam a vida uns para os outros, porque eles estavam juntos. Eles partiam o pão
juntos como uma igreja, e eles oravam juntos como uma igreja, porque a comunhão é essencial para a igreja. Então, comunhão não significa somente uma atividade social cristã, não. Eu lembro que acho que em toda cidade tem aquele centro de tradições gaúchas, né? A igreja não é um clube. A igreja não é um espaço que você vem só para se divertir, né? Para tirar um tempo, né? Ai, casa tá tão ruim, vou para a igreja, né? A igreja não é isso, a igreja não é um clube social. A igreja é o partilhar da vida em comum. É na igreja, no ambiente de igreja, que você aprende a servir, a ser servo uns dos outros. Isso é igreja. Então a primeira pergunta é: por que nós devemos se importar com relacionamentos? Quem pode ler para mim o Salmo 22, versos de 1 e 2, por favor? Salmo 22, verso 1 e 2. Versos de 1 e 2. Quem achar pode ler, por favor. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Eu acho esse texto interessantíssimo. Porque aqui é o salmista clamando a Deus e dizendo assim: Deus, por que o Senhor não está me respondendo? Então, nós vemos aqui que, por vezes, Deus não responde o seu povo. E isso, do nosso ponto de vista, as coisas ficam abaladas. Deus não está me respondendo. Estou pedindo aqui para ser salvo e Deus não está me respondendo. E o nosso relacionamento do ponto de vista de nós para com Deus fica abalado. Quantas vezes quando nós precisávamos de uma resposta, oramos, Deus não nos respondeu e por vezes nós não tivemos falta de fé. Ou seja, até o nosso relacionamento com Deus pode sim ficar abalado do nosso ponto de vista. Pode ficar abalado. Mas a primeira realidade que esse texto nos mostra é que relacionamentos podem ser difíceis. Essa é uma realidade que a gente precisa entender. Então, se a gente pensa que a igreja é só um clube social, a gente nem considera que relacionamentos podem ser difíceis. Porque se a gente vai num local para ser feliz só, para ficar tranquilo, para se desfazer das coisas chatas de casa, então se tem problema aqui eu vou sair. Mas a realidade é que esse texto nos mostra que se nós levarmos isso para a lógica do nosso relacionamento com Deus, então significa que nas primeiras dificuldades que nós tivermos na nossa caminhada cristã, como todos nós já tivemos aqui, nós também então vamos abandonar a Deus. A realidade é que relacionamentos podem ser difíceis e eles são, por vezes, difíceis. Quantas vezes nos nossos relacionamentos uns com os outros, com os nossos familiares, não houve aquela decepção onde você desabafou com aquela pessoa e ela contou para alguém um segredo que você tinha por confiança contado para ela? Isso aconteceu com todos nós ou não? Dificilmente alguém aqui já não passou por isso. Porque a realidade é essa. Relacionamentos podem ser difíceis. Quando você estava discutindo com alguém e a pessoa trouxe aquela ofensa lá do passado. Aquele negócio que geralmente ninguém mexe, né? Aí a pessoa traz aquele erro seu lá do fundo do baú e ela te machuca seu coração. Porque falou uma coisa que não deveria ter falado. Sabe por quê? Porque relacionamentos podem ser difíceis, isso é uma realidade. Isso é uma realidade.
Relacionamentos podem ser difíceis, mas existe uma outra realidade. Relacionamentos também podem ser saudáveis. E quantos de nós... Primeiro, quantos aqui são casados? Levantem a mão, por favor. Se relacionamento fosse tão difícil assim, não teria tantas pessoas casadas aqui. Então, se relacionar com o próximo também é bom. Porque existe prazer em se relacionar com o outro. E quantas coisas boas também nós não podemos contar como testemunho de como alguém foi o seu suporte naquele momento de dificuldade que você teve. Na hora que você estava mais precisando. Quantos de nós aqui não passamos por necessidades financeiras e por vezes alguém nos ajudou? Porque relacionamentos também podem ser abençoadores e podem vir na hora certa. Quantos de nós, por vezes, às vezes não estava lá o pai de família pensando o que ele ia dar para os seus filhos amanhã? Foi um anjo de Deus, um servo de Deus e bateu na sua porta, usado por Deus, trouxe um alimento, uma cesta básica. Relacionamentos também podem ser maravilhosos, regados com a presença de Deus. Eu até esqueci de apresentar para vocês, depois no final eu mostro, mas esse estudo é de um livro de um autor chamado Paul Tripp. E ele conta nesse livro a história de uma moça. Ela se mudou da sua cidade natal para estudar em uma outra cidade. E ela então saiu da sua igreja local e foi para uma outra igreja, com a esperança de que o seu namorado fosse mais à frente depois com ela para aquela cidade e tendo vistas a ter um momento para que eles pudessem se casar e constituir uma família. Ela foi, né? Passou-se um tempo até que o seu namorado já não mandava mais mensagens e não conversava tanto com ela assim. E ela se viu exatamente no estado onde agora aquele que era seu namorado dizia para ela que os planos já não poderiam mais ser concretizados porque o amor, então, parece que já estava esvaziado. E aí o Paul Tripp explica que, olha como em uma só história a gente pode ver o céu e o inferno de uma vez, né? Logo ela contou agora para suas novas amigas da igreja, foi muito bem consolada pelas suas amigas. Muito bem consolada. E assim ela continuou sua vida, provando que nos seus relacionamentos é possível sim ter tempo de trevas, com certeza. Mas é possível também ser acolhida por boas amizades. Isso nos mostra que nós não podemos perder a esperança com relação às nossas amizades, mas principalmente a comunhão que nós devemos ter uns com os outros. Uma história de tragédia pode sim se transformar em uma bênção divina para as nossas vidas. A verdade é que nós não nos tornamos quem nós somos hoje sozinhos. Ninguém aqui pode dizer que a nossa história, a história de cada um de nós aqui, toda a nossa vida não teve influência das pessoas. Ninguém aqui pode dizer isso. Eu me arrisco aqui 100% a dizer isso, porque é verdade. É impossível nós termos chegado até aqui sem que alguém não tivesse nos ajudado. Por isso, meus irmãos, relacionamentos são importantes. Porque nesse mundo aqui, a gente não depende de nós mesmos. É possível de acontecer. Bom, esse é o motivo pelo qual nós devemos, então, nos importar com o relacionamento. Mas nós devemos entender que nós devemos transformar a nossa concepção de relacionamentos à luz da palavra de Deus. Nós precisamos entender que somente por meio da palavra de Deus é que é possível nós discernirmos entre o pecado e a graça em nossos relacionamentos. A sabedoria do mundo
por vezes traz somente soluções rápidas, simples, mas que não são duradouras para os nossos relacionamentos. A sabedoria humana, ela promete falsamente mudança nos nossos relacionamentos sem ter que mudar o coração. E isso é muito perigoso. Nós precisamos entender que nós só podemos mudar a situação dos nossos relacionamentos, e aqui eu estou falando tanto dos nossos relacionamentos comunitários como igreja, bem como também o relacionamento de qualquer natureza, somente com a palavra de Deus. Nós não podemos considerar a sabedoria humana como o remédio para as dificuldades que nós temos. Nós devemos entender que nós precisamos ir muito mais além para que os nossos relacionamentos saiam das trevas e venham para a luz de Cristo. Porque a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus é que é possível trazer essa mudança, porque a palavra de Deus, ela penetra no interior do homem, aonde a sabedoria humana não penetra. Ela muda os obstáculos que a sabedoria humana não consegue mudar. Por isso que a sabedoria humana, ela te faz mudar por 2 ou 3 meses e você volta a ser quem você era. Mas se nós lembrarmos que a verdade de Deus, como diz Hebreus, não a divide o indivisível. Ela penetra em lugares que são impenetráveis. Nós devemos então mudar a nossa concepção de relacionamentos por meio da palavra do próprio Deus. Nós devemos olhar então para os nossos relacionamentos negativos como parte do propósito de nos lembrar da nossa necessidade de Cristo. Cada alegria que nós vivenciamos nos nossos relacionamentos, nós devemos lembrar que eles têm o propósito de servir como um rascunho daquilo que nós podemos encontrar em Cristo. E essa definição de Paul Tripp é muito interessante, porque aqui ele está fazendo justamente a dinâmica do pecado e da graça, das trevas para a luz. Quando nós aprendermos que nós então devemos ter uma perspectiva divina sobre os nossos relacionamentos, nós vamos lembrar que nós devemos colocar então Deus em primeiro lugar em tudo, principalmente nos nossos relacionamentos. Se Deus estiver em primeiro lugar nos nossos relacionamentos, certamente nós vamos aprender a amar o nosso próximo, com todos os erros que venham com ele. Se nós aprendermos a amar a Deus acima de qualquer circunstância, se nós lembrarmos que Deus é o único Senhor, e vamos colocar em termos corretos, Deus ser o nosso Senhor não é Deus ser o nosso amigo. Deus ser o nosso Senhor significa que Ele é o nosso dono. Se nós entendermos os nossos relacionamentos com essa perspectiva, nós vamos então deixar de fazer aquilo que o nosso coração às vezes nos impulsiona a fazer quando alguém vai nos caluniar. Ao invés, quando eu sei que Deus é o meu Senhor, então eu não vou mais reagir com ira, como uma pessoa feroz querendo destruir o outro, mas Deus agora é o meu Senhor. Ele nunca mandou eu agir com ira, então eu não vou agir. Não é assim que você faz com seu filho? Se ele faz uma coisa, você vai lá e corrige ele? Tem. Porque você tem autoridade sobre ele.
Então, quando nós reconhecemos o senhorio de Deus nas nossas vidas, certamente nós vamos ser moldados para uma nova realidade com relação aos nossos relacionamentos. Quando nós colocamos o mais importante em primeiro lugar, que é Deus. Aquilo que vem em segundo, família, filhos, igreja, não é reprimido, mas é aumentado. Quando nós amamos mais a Deus, nós vamos amar ainda mais o nosso próximo. Se nós então colocarmos Deus como um relacionamento de segundo plano, nós nunca poderemos lidar de forma efetiva contra o sofrimento ou contra as doenças que afligem os nossos relacionamentos. Se nós não colocamos Deus como centro da nossa vida, nós vamos ficar com raiva dos nossos filhos adolescentes que complicam a nossa vida segundo a nossa perspectiva. Se nós não colocarmos Deus como centro da nossa vida e a sua palavra como palavra de crescimento para a nossa vida espiritual, nós vamos assumir uma atitude de defesa quando nós somos desafiados. Nós vamos evitar encarar conflitos por medo. Nós vamos preferir fofocar sobre as outras pessoas do que partilhar com elas os problemas nas quais ela precisa mudar e crescer. Nós vamos preferir invejar as outras pessoas do que pedir para Deus curar o nosso coração e nos fazer ser abençoadores. Nós vamos explorar a raiva quando alguém atrapalha os nossos planos ao invés de agir com sabedoria. Então é necessário colocar Deus em primeiro lugar nos nossos relacionamentos. O que é mais necessário entender aqui é que Deus deve ser aquele a quem nós devemos consultar sempre. Ele é quem deve ser colocado em primeiro plano nas nossas vidas, irmãos. E agora sim, nós vamos para a perspectiva bíblica para os nossos relacionamentos. Vamos ler o versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis. Amém? Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma o quê? Que lhe seja idônea. Meus irmãos, esse texto é interessante porque aqui Deus nos mostra que Ele nos criou com a necessidade de nós nos relacionarmos. Deus nos criou como seres relacionais. Sabe por quê? Porque Deus é um ser que se relaciona em comunidade. Isso faz parte de quem é o próprio Deus. Se nós considerarmos que existe um único Deus que subsiste harmonicamente em três pessoas, nós vamos aqui considerar também que Deus é um ser que se relaciona. E isso faz parte de quem Ele é como Deus. E não poderia ser diferente quando Ele criou seus filhos. Nós vemos por esse texto que Deus nos criou também com a necessidade de nos relacionarmos. Então, Gênesis 2, verso 18, não se refere primordialmente à solidão de Adão, mas revela a natureza com a qual Deus o criou. Deus então não criou o homem solitário, porque Deus não é solitário. Pense na eternidade. Antes de todas as coisas serem criadas, estava Deus, Pai, Filho e Espírito se relacionando eternamente de forma harmônica. E o Pai
amou para sempre e eternamente o Filho, e deles o Espírito procede, como fruto dessa comunhão eterna e maravilhosa. E é com base nessa harmonia de relacionamento entre as três pessoas da Trindade, é que então Deus faz com que nosso coração brote, então, a necessidade de nos relacionarmos com o outro. Então, relacionamento, primeiro, não é uma opção. Nós não escolhemos nos relacionar, nós temos necessidade disso. Relacionamento não é uma coisa criada pela sociedade, pelo mundo. Relacionamento é uma coisa criada por Deus. Deus é quem criou a necessidade de relacionamento. Por isso que nós não devemos, então, excluir. Ficar apático antes no canto, sem sermos curados com relacionamentos saudáveis. É interessante que, apesar de Gênesis 2 tratar da questão de como o homem e a mulher se complementam no seu relacionamento como casal, as suas implicações, ou seja, o exemplo de relacionamento de Adão e Eva, elas são mais amplas e abrangem todos os relacionamentos humanos. Além disso, a palavra auxiliadora, que aparece no verso 18, usada para Eva, fala em toda a Bíblia da natureza complementária de todos os relacionamentos humanos, ou seja, o fato de que todos os seres humanos necessitam do outro. A palavra auxiliadora, ela é empregada em primeiro lugar para descrever um companheiro e não, por exemplo, um colega de trabalho, mas um companheiro. Nós sabemos que isso é verdade porque a palavra auxiliadora é muitas vezes usada para descrever a relação de Deus com o seu povo. Quando é utilizada dessa forma, ela nunca se refere a Deus como um colega de trabalho ou um empregado dos homens, mas sim como Deus como o nosso supremo companheiro. Eu gostaria que você abrisse lá em no Salmo 27, verso 9. É um texto curto, mas que vale a pena nós lermos. Salmo 27, verso 9. Amém? Olha o que esse texto diz. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Que então Deus é para o salmista? Tu és o quê? Meu auxílio. Essa palavra é a mesma palavra para auxiliador em Gênesis 18. Ou seja, o que é que o homem precisa? De socorro de Deus. De que Deus seja aquilo que lhe complementa naquilo que lhe falta. Então perceba, Eva como auxiliadora é também um padrão para os nossos relacionamentos. Nós precisamos de relacionamentos porque Deus foi quem os criou. Nós precisamos de relacionamentos porque nós precisamos do outro. Então aqui, Eva não é só vista como aquela que auxilia Adão no seu trabalho. Eva não foi criada somente para ser uma colega de trabalho lá na criação, quando o pecado não tinha afetado o mundo ainda, e aí Eva ajudava Adão. Não é só essa a ideia, mas é mostrar que Adão dependia de um relacionamento complementar. E viver só não é o padrão de Deus. Gênesis 2, então, aponta para o fato de que os relacionamentos são um componente central naquilo que Deus projetou para mim, para você. Relacionamentos são tão importantes para Deus
que a sua criatividade alcança o auge na criação de Eva. Então, juntos, Adão e ela podem desfrutar da comunhão vertical e horizontal. Juntos, eles então amam a Deus, e do amor que emana de Deus, eles se amam, eles se relacionam. Mais uma vez, nós olhamos para Gênesis antes da queda e vimos aqui que não existe desculpa. Relacionamentos, por mais que sejam difíceis, não foram criados pelo diabo, não. Relacionamentos foram criados por Deus. Isso é um fato. Vamos lá. Por que é que relacionamentos são difíceis? Vamos ver? Ainda em Gênesis, agora no capítulo 3. E agora vamos ler o verso 12 e 13. E alguém abra para mim no capítulo 4, no verso 3, de 3 a 5. Se você quiser contribuir, por favor, fique à vontade. Até 10h20. Vamos lá? Podemos ler? Gênesis 3, 12 e 13. Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu a comi. Gênesis 4, 3 a 5. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. E nós sabemos aqui como é que essa história terminou. A história das histórias mais famosas da Bíblia, né? Você não precisa nem citar o final, que você já sabe o que aconteceu. Nós vemos aqui, nós estamos agora aqui depois que Adão pecou. Depois que Adão peca, o que acontece? Ele já começa a acusar Eva. Olha aí como é que os relacionamentos então são destruídos assim. Aí Adão acusa Eva, Eva acusa a serpente. Aí, como se não bastasse, o Caim, seus filhos, acaba por matar o seu próprio irmão. Da onde é que vem, então, a dificuldade dos nossos relacionamentos? Da queda. Quando o pecado entra no mundo, ele consegue, de certa forma, destruir, afetar os nossos relacionamentos. Nós talvez não tenhamos matado ninguém, né? Aí matou a... Mas isso não está distante de nós. Relacionamentos difíceis não estão. Lá em Mateus capítulo 5, por exemplo, quando Deus vai falar sobre a perfeição da lei, os fariseus e os saduceus, eles entendiam que você não deveria só não matar ninguém, e você já estava cumprindo a lei. Deus, quando ele vai explicar sobre a perfeição da lei, em Mateus 5, ele fala que o julgamento para quem se ira contra o seu irmão de forma injusta deve ter a mesma punição para alguém que comete um homicídio. Quantos nós já nos iramos contra o nosso próximo injustamente? Então, talvez nós não tenhamos cometido aquilo que Caim cometeu, mas nós não somos menos culpados. Então, irmãos,
Relacionamentos são difíceis, porque vivemos em um mundo caído em pecado. E não podemos romantizar isso. Nós precisamos estar cientes de que é necessário dedicação e humildade em nossos relacionamentos, porque todos nós somos pecadores diante de Deus e nós erramos contra o nosso próximo. Quem aqui pode dizer que sempre acertou contra o seu próximo? Por favor, se isso aconteceu com você, pegue o microfone e dê uma lição para nós. Isso é impossível. Quem aqui pode se gloriar dizendo que nas suas relações foi você quem nunca errou? Ninguém. Porque a realidade é que o pecado afetou todos nós, e se o pecado afetou todos nós erramos nos nossos relacionamentos, não só o outro. E aqui eu lembro do apóstolo Paulo. Todos nós erramos, todos são culpados diante de Deus. É assim que ele olha para a humanidade para falar sobre o pecado. Por fim, nós entendemos qual que é o problema. Nós entendemos que o relacionamento é de Deus. Deus foi quem criou, porque Deus se relaciona. Mas qual é a esperança para relacionamentos quebrados e afetados pelo pecado, sendo que eu e você somos pecadores e, por vezes, a culpa é nossa? Qual a esperança? E aqui, se eu chorar, quando falo sobre isso aqui, eu choro mesmo. Mas Paul Tripp, ele diz que quando Jesus estava na cruz, o relacionamento entre Pai, Filho e Espírito foi quebrado. O relacionamento naquele momento estava arrasado. E esse é o fundamento para a nossa esperança. Relacionamento algum jamais sofreu tanto quanto aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tiveram que suportar quando Jesus, pendurado numa cruz, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se dispôs a ser o filho rejeitado, para que as nossas famílias pudessem experimentar da comunhão com Deus, meus irmãos. Desculpem, me perdoem. Jesus se dispôs a se tornar o amigo desamparado, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ter amizades cheias de amor. Jesus se dispôs a ser o Senhor do universo, rejeitado pelos homens, para que nós pudéssemos viver submissos uns aos outros. Jesus, ele se dispôs a ser o nosso irmão desamparado. O nosso irmão desamparado, sem nenhuma amizade na cruz, sem ninguém, abandonado pelo próprio Pai, para que nós pudéssemos ter relacionamentos verdadeiros uns com os outros. Nós queremos uma solução. Se nós queremos uma solução real para a comunhão da nossa igreja, não vai ser por meio da truculência. Não vai ser por meio da minha razão, de como eu entendo a minha bandeira de justiça própria. Eu então coloco ela num mastro para dizer: vocês estão errados e eu certo. Quem cura relacionamento assim? Relacionamentos só podem ser curados
Quando nós olhamos para a cruz, vemos que Cristo teve que deixar de ser o Filho eterno, cheio de comunhão com Deus, para que por meio da sua graça, nosso coração pudesse ser cheio de graça. E essa graça que agora está nos nossos corações, nós agora podemos dispensá-la àqueles que então erram contra nós. Esse é o único modo da igreja ter comunhão, relacionamentos saudáveis. De outra forma, é impossível que a igreja de Jesus Cristo se mantenha firme no seu propósito, que é ser igreja. Como é que a gente prega o evangelho, sendo que a gente está se degladiando? Aí a gente convida alguém para vir para a igreja. Como é que a gente faz isso? Não tem como. Nós precisamos lembrar que Cristo restaurou nossa comunhão com Deus. Cristo restaurou a nossa comunhão com Deus. Aquilo que anteriormente nós ressaltamos como sendo a nossa prioridade, para que tivéssemos a possibilidade de amar o nosso próximo, como o pastor Paul Tripp, do livro que eu mencionei. Quando Deus reina em nossos corações, a paz reina nos. Nós possamos então, meus irmãos, olhar para a cruz como o único remédio para os nossos relacionamentos. Amém? Eu vou convidar você agora a orar. Nós compreendemos a verdade divina. Ela está aqui. Agora, vamos orar para que ela desça para cá. Curva sua cabeça, tenha esse momento com Deus. Senhor Deus, relacionamentos são difíceis por causa do pecado. Só existe uma coisa que cura o pecado: Redentor. A cruz do Senhor nos deu a possibilidade de sermos agraciados com. Senhor, inunda nosso coração com a graça. Quem aqui é forte? Ninguém aqui é poderoso? Ninguém, inclusive eu, igualmente. Ajuda os meus irmãos, não somente bem como a mim também. Nós somos tão falhos. Nos ajuda a sermos igreja. Nos ajuda a amar o outro, mas de forma tão especial. Nos ajuda a amar, Senhor Deus, o nosso próximo, olhando para a cruz do Redentor. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós compreendemos os nossos relacionamentos. Então nos ajuda, eu te peço, Senhor, ajuda meus irmãos e me ajuda. E nos ajuda não somente a compreender a verdade, mas praticar a verdade. Não nos ajuda somente a ter cérebros enormes, mas que tem um coração vazio. Mas que pelo Teu Santo Espírito nós possamos ser cheios da graça, para que os nossos relacionamentos possam ser. E assim eu oro ao Senhor. Amém. Amém.